É comemorado o Dia Mundial da Hipertensão. A ideia é, claro, conscientizar a população em relação aos cuidados básicos para prevenir a doença que atinge 25% da população, de acordo com o Ministério da Saúde. André Santiago já está aí de novo com a gente ao vivo. Então, André, quando o assunto é hipertensão, o que é que a gente deve observar? Pois é, Renata, alguns cuidados precisam ser tomados para que a pressão arterial não venha a subir e ocasionar outros problemas, Outros problemas no nosso corpo, em consequência da pressão arterial alta. Eu conversei com Rodrigo Costa, cardiologista, que vai trazer várias dicas, vai falar sobre a importância da prevenção, quais são as doenças que podem ser ocasionadas também com a pressão arterial alta. Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Cidade. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutor Rodrigo, quais os principais quadros e sintomas para a gente diagnosticar, chegar a um diagnóstico de pressão arterial alta? Pronto, esse é o grande desafio, porque hipertensão, na maioria das vezes, ela é uma doença assintomática, A pessoa pode estar com a pressão altíssima e não estar sentindo absolutamente nada. Por isso a necessidade de forma periódica estar se medindo a pressão arterial, para que se consiga obter o diagnóstico. Então, por ser uma doença assintomática, existem muitas pessoas, uma grande quantidade, em torno de mais de 50% dos hipertensos, que não sabem que são hipertensos, Agora, alguns sintomas podem ser associados, mas não, vamos dizer assim, que não são diagnósticos de hipertensão. Às vezes dor de cabeça, tontura, mas não são específicos para você diagnosticar. A melhor maneira que tem é a medida da pressão arterial. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode ter pressão arterial alta? Sim, qualquer faixa etária. O ideal é recomendado que a partir dos 3 anos de idade, toda pessoa, as crianças já tenham sua pressão medida. E vai até a fase adulta. A gente sabe, claro, que à medida que a gente vai envelhecendo, a prevalência de pressão alta vai aumentando, Então ela é mais prevalente nas pessoas mais idosas, mas ela também pode ocorrer em pacientes jovens. E quais são os principais fatores que podem levar à hipertensão? Pronto, a gente sabe que o sedentarismo, obesidade, consumo de sal em excesso, são fatores que podem levar à hipertensão arterial. Outros menos podem estar ligados a fatores genéticos, a doenças também, a gente tem que pensar nisso. Existe a que a gente chama de hipertensão secundária, Aquela pressão alta que é causada por outra doença, como por exemplo um problema de tireoide, um problema na glândula adrenal, fatores consumo de substâncias ilícitas também podem levar à elevação da pressão. Estresse e questão psicológica também aumenta a pressão ou não? Sim, é um fator de risco para a elevação não só da pressão, mas como doenças do coração. Então, controle do nível de estresse, ansiedade, ele tem um impacto positivo sobre as doenças do coração em si. Não só da pressão arterial, mas como diminuição de risco de infarto, AVC e outras doenças. Doutor Rodrigo, a hipertensão pode trazer outras consequências maléficas, Quais são essas consequências da hipertensão? Pronto. Quando a hipertensão não é diagnosticada de forma adequada, não se trata de forma adequada a hipertensão, um dos primeiros sinais que podem acontecer são doenças como AVC, está associado, insuficiência cardíaca, doenças renais, como a própria perda da função do rim, precisando chegar até hemodiálise, perda da visão, cegueira, Então são doenças que podem estar associadas a serem consequências de uma hipertensão não tratada. Perfeito. E quais as formas de prevenir a hipertensão arterial?
A principal forma são as modificações no estilo de vida. O que significa isso? É você ter uma alimentação saudável, evitar comidas industrializadas, ultraprocessadas, evitar o consumo em excesso de sal, possível diminuir o máximo, evitar consumo de bebidas alcoólicas, prática diária e regular de atividade física, controle do sobrepeso e obesidade são fatores importantes para se prevenir a hipertensão. Muito bem, doutor Rodrigo Costa. O senhor falou que tem que estar aferindo a pressão, medindo a pressão constantemente. É preciso também uma consulta com um cardiologista regularmente? Olha, a hipertensão, qualquer médico ele pode fazer o diagnóstico da hipertensão. Claro que existem aquelas hipertensões mais resistentes. Esse perfil de paciente, o ideal seria ser acompanhado por um cardiologista, não é? Mas perfis iniciais de diagnóstico, qualquer médico ele pode dar o diagnóstico e acompanhar. Pacientes com perfil de hipertensão, que a gente chama resistente, aquele que usa 3, 4 medicações, ele precisa do acompanhamento do cardiologista. Ou seja, esse perfil inicial pode ser na unidade básica de saúde. Esse perfil que o senhor acabou de dizer precisa de um especialista, um cardiologista. Isso sim. São os pacientes de mais difícil controle. O ideal é o acompanhamento com o cardiologista. Doutor Rodrigo Costa, muito obrigado pelas suas informações. Fique à vontade para trazer orientações finais aqui nessa conversa, nesse bate-papo aqui com a gente no Manhã Cidade. Eu agradeço mais uma vez o convite e lembrar a todos que hipertensão é uma doença de fácil diagnóstico, não é? Então é só ir num posto, numa farmácia. Hoje é bem acessível aos locais que aferem a pressão. Então, não deixar de estar medindo para poder se diagnosticar e poder tratar e estar prevenindo complicações muitas vezes fatais. Então, Renata, como o cardiologista Dr. Rodrigo Costa informou, né, a partir dos 3 anos, qualquer pessoa pode aferir a pressão, né, porque em alguns casos a pressão alta é assintomática. Em outros casos, os principais sintomas são dor de cabeça, dor na nuca, tonturas, enjoos e falta de ar. Como ele ressaltou, em um posto, unidade básica de saúde, em uma farmácia é possível aferir a pressão para saber se a pessoa está com quadro de hipertensão. E, se continuar, é importante procurar um cardiologista, que é o especialista da área. Renata. Obrigada, André. 10h25, WhatsApp Cidade.